E aí, pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é vantagem competitiva. Eu sou o Otmar Schneider. Eu sou o Elon Florindo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação assim que a gente lançar um material novo. Então, no vídeo anterior, a gente falou um pouco sobre negócios e margens de lucro. E hoje a gente vai falar um pouco sobre vantagem competitiva. E como é que é isso aí, Elon? Uma vantagem competitiva, ela deve ser difícil de imitar, ela deve ser única, ela deve ser sustentável e deve ser superior à competição. E também é muito importante que ela seja aplicável em múltiplas situações. O que quer dizer isso? Quando você imagina, por exemplo, um produto como a Coca-Cola, quando você imagina lá um espetáculo do Cirque du Soleil, ou, por exemplo, a Sony, ou a Apple, ou outras empresas dessa natureza, elas já te ligam a alguns produtos muito específicos. Então, quando você pensa lá na 3M, Johnson & Johnson, né? O que todas essas empresas têm em comum? Quando a gente fala de vantagem competitiva, é toda aquela vantagem que uma determinada empresa tem no seu produto, na sua experiência, ou dentro da sua cadeia produtiva, que faz com que ela tenha uma vantagem em cima das outras empresas que estão no mesmo setor. E essa vantagem competitiva é que faz com que ela crie um espaço entre a primeira colocada ou a segunda colocada dentro de um setor produtivo. E isso aí foi muito citado por diversos investidores, talvez o mais famoso aí, Warren Buffett, e ele falava muito com relação a isso, você saber escolher a empresa e você participar de negócios que sejam vencedores, sejam perenes e que tenham um fosso, ele chamava de fosso econômico, para que você consiga investir nessa empresa e ser vitorioso no longo prazo. E aqui cabe um detalhe, né? A gente busca muito essa literatura de Graham, de Peter Lynch, do Buffett, né? E o que elas todas têm em comum? Esses caras, eles desenvolveram o seu próprio jeito de investir, né? Buffett pegou o que aprendeu com Graham e modernizou, o Philip Fisher fez a mesma coisa e assim por diante. Então, não é que você tenha que ler isso e interpretar e seguir 100% do que aconteceu, até porque a gente está falando de coisas aqui que aconteceram há muito tempo atrás. Mas você não pode ignorar que todos esses caras aí, velhinhos, né, eles deram uma grande contribuição para a gente nos dias de hoje. Então as lições são coisas importantes, são coisas que a gente tem que aprender. Quando você escuta uma frase, por exemplo, que você chegou mais longe porque subiu no ombro de gigantes, você conseguiu enxergar mais longe, isso aí é uma verdade. Você vai construindo conhecimento ao longo do tempo e esse conhecimento ele vai sendo acumulado. Então você parte já a partir de um princípio lá na frente, né? Você já começa um pouco além do que você começaria. É muito importante que você pegue esses ensinamentos de pessoas que já fizeram, que já construíram bastante coisa, que deixaram material aí, mas que você construa o seu próprio conhecimento, porque tem muita coisa que, com o tempo, elas vão modificando. Então não dá para você aplicar ipsiliteris tudo o que foi feito há 40, 50, 100 anos atrás. Então, tenham muito cuidado quando você fala assim, mas o Warren Buffett no livro dele escreveu tal coisa. Calma, esse livro já foi escrito há bastante tempo, o mercado era outro, a tecnologia era outra, o mundo era outro. Entende o princípio. E a partir desse princípio você vai colocar a sua técnica, você vai colocar a sua visão sobre aquele assunto. Então, vamos lá, vamos falando aqui sobre vantagens competitivas. Então, uma das primeiras vantagens competitivas que ele falava era sobre o alto retorno sobre o patrimônio líquido. Então, empresas que têm vantagem competitiva têm altos retornos sobre o patrimônio líquido. O que significa isso? Significa o seguinte, que ela não precisa investir tanto para receber um retorno também bastante grande em cima do que ela produz. Então, isso é um alto nível de eficiência, quer dizer, ela não precisa colocar um caminhão de dinheiro para receber 2 caminhões de dinheiro, né? Ela consegue investir pouco e ter um retorno muito grande naquela remuneração do capital investido da empresa. Isso é muito importante porque o retorno do seu investimento ele deve ser o maior possível. Então, se você vai investir em uma empresa que ela tem um retorno elevado, ela vai te remunerar de forma muito melhor, né? A segunda vantagem competitiva que a gente fala aí é as margens elevadas, né? Exatamente. Como no vídeo anterior a gente colocou lá, né? Quanto maior a margem que uma empresa consegue colocar em cima dos seus produtos, mais ela tem de margem de segurança para acomodar todas as variações de mercado antes de comprometer o seu lucro. Então, se você tem empresas que têm margens baixas, ou porque o setor é muito regulado, ou porque a concorrência é muito acirrada, você precisa ficar de olho. Mas, preferencialmente, comece pelas empresas de margens mais elevadas.
Na época do Warren Buffett, por exemplo, ele citava que você tinha que observar empresas com margem bruta acima de 40%. Hoje em dia é muito difícil a gente achar empresas assim. Se achar, realmente é um poço de fazer dinheiro, né? Mais uma vantagem competitiva, então, são os lucros consistentes, né? Então você vai olhar a empresa e vai ver que ao longo do tempo, no track record dela, ela conseguiu manter aquele lucro crescendo ou manteve aquele lucro pelo menos estabilizado sem ter nenhum período muito longo de prejuízo. Porque se você tiver uma empresa que tem margens altas e lucros só crescentes, a tendência é que ela consiga replicar isso durante muitos anos enquanto você estiver investindo nela. Outra vantagem competitiva aqui é a vantagem de escala. É quando a empresa ela possui uma capacidade muito grande de fazer um número maior de produtos que ela vai vender com relação ao concorrente dela. Então, ela aproveita a parte administrativa, que tem que ser paga igual a da outra empresa, só para produzir uma base muito maior de produtos, ou seja, o custo desse produto vai ser mais baixo. Outra coisa também na escala que você deve levar em consideração é quando ela compra. Então imagina só, você tem uma empresa lá que é uma determinada construtora e ela sabe que ela vai usar em todos os empreendimentos dela, ela vai usar porta, fechadura, dobradiça, piso. Então ela consegue comprar em grande quantidade aquele material e pode aplicar aquele mesmo tipo de acabamento num monte de empreendimentos dela, sem que ela precise escolher, por exemplo, não, eu vou colocar um piso com um detalhezinho aqui, outro detalhezinho, comprando em menor quantidade. Então você vai ter tanta escala no produto que ela vende, quanto nos produtos que ela adquire para fazer o seu produto e vender depois. Outra coisa também é que ela tem um poder de barganha com os fornecedores. Ela consegue um prazo muito maior para poder pagar os fornecedores, porque ela é uma grande consumidora. E a mesma coisa acontece com os consumidores. Ela dá prazo menor para que os consumidores comprem. E um outro tipo de vantagem competitiva também está muito ligado à pesquisa e desenvolvimento. Então você tem algumas empresas que ela produz algum produto que faz parte de uma cesta básica de itens que são consumidos diariamente. Então, por exemplo, barbeador. Todo mundo consome barbeador. Desodorante, escova de dente, pasta de dente, shampoo, elementos básicos de higiene. Você tem lá alguns produtos que são muito comuns do dia a dia, que tem aí uma empresa, por exemplo, como a 3M, que tem uma presença maciça na nossa vida. Então é só você olhar ao redor da sua convivência diária que você vai ver que alguns produtos são indispensáveis para o seu dia a dia. Essas empresas não precisam mais entrar num desenvolvimento muito grande para fazer com que esses produtos sejam vendidos em larga escala. Porque, de uma maneira ou de outra, as pessoas vão consumir aqueles produtos que são item básicos. Por outro lado também, você tem empresas que elas necessitam de colocar uma grande quantidade de dinheiro para desenvolver um determinado produto, por exemplo, de tecnologia, e se manter sempre atualizada. Então, para que uma empresa como a Samsung, por exemplo, tenha sempre colocando celulares novos, chips de computador novo, telas novas, ela precisa colocar muito dinheiro para que aquele produto agregue algum tipo de valor e ele tenha uma posição de destaque no mercado. Então precisa ter uma atenção muito grande quanto a empresa precisa colocar dentro do negócio, investir para manter esse negócio competitivo. E esse dinheiro ele sai de um lugar, que é do lucro ou do investimento da empresa. Tá? A empresa que ela tem essa vantagem competitiva, os produtos dela já são melhores ou mais baratos do que as empresas da concorrência. Então ela precisa investir muito menos para ter um bom retorno em cima do patrimônio dela. Legal. Então era isso que a gente tinha para hoje. A gente espera ter contribuído aí mais um pedacinho no seu conhecimento. Se você gostou do vídeo, dá aquele like, dá o seu joinha e a gente vai deixar uma outra tarefa. Se você achou aí alguma empresa que você acha que tem, não, eu consigo enxergar essas vantagens competitivas, ou essa empresa aqui, o que ela tem de diferente das outras, coloca aí nos comentários e vamos discutir um pouquinho sobre elas aí, né? Quem sabe a gente consegue encontrar aí uma seleção de empresas bacana que a gente pode melhorar aí na nossa comunidade. É isso aí, pessoal. O que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho. Fique tranquilo.